As promessas do Senhor e a sua fidelidade em cumprir cada uma delas. O Salmo 89 é um convite para dependermos, confiarmos, colocarmos toda a nossa esperança nas promessas do Senhor, pois Ele é fiel em cumprir cada uma delas. Como nos diz o livro de Números, no capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele promete e não fará? Acaso ele fala e deixa de agir? Eu creio num Deus que tem inúmeras promessas para a minha vida e para a tua, e eu quero te convidar neste tempo a mergulhar neste salmo e poder entender como eu e você podemos ter acesso a estas promessas gloriosas do Senhor. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares, é uma alegria ter a sua companhia neste tempo devocional. Pegue a sua Bíblia e vamos juntos ler o Salmo 89, as promessas messiânicas com relação ao rei Davi, e vamos aplicar isso à nossa vida, discernindo as promessas de Deus para cada um de nós. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo, fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono. De geração em geração celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é soberano, tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar, quando as ondas se levantam, tu as amainas. Calcastes a Raabe com um ferimento de morte, com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tua terra, o mundo e a plenitude, tu os fundaste. Norte e sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são fundamento do teu trono, graça e verdade te procedem. Bem-aventurado o povo que conhece as vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome, de contínuo se alegra e na tua justiça exulta, porquanto tu és a glória de sua força. No teu favor avulta o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel o nosso rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste, a um herói concedi poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Nos primeiros versos desse salmo fica evidente como o salmista cria na fidelidade do Senhor. E se tem algo que eu e você precisamos nos apegar, é esse atributo de Deus, a sua fidelidade. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, chegou a dizer que mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ele não entra em contradição com aquilo que é a sua essência. O nosso Deus é fiel em tudo aquilo que faz. E sendo um Deus fiel, ele vela em cumprir a sua palavra e suas promessas para conosco. Nós precisamos entender que dentro desse esboço de promessas do Senhor, existem aquelas que são incondicionais e aquelas que são condicionais. O salmista começou este salmo exaltando as promessas que Deus firmou com a aliança em Davi, de que o trono seria eterno, e nós vemos isso se manifestar na figura de Cristo Jesus, sendo conhecido como filho de Davi, descendente de Davi, e que é rei dos reis e senhor dos senhores para todo sempre. A aliança, então, aqui firmada foi incondicional. Porém, dentro desta aliança incondicional, com todas essas promessas, existiam alguns gatilhos que eram, sim, condicionais.
E nós vamos vendo, ao desenvolver deste texto mais à frente, que mesmo se os filhos de Davi não andassem nos caminhos do Senhor, ainda assim parte da sua promessa se cumpriria, pois esse legado é perpétuo e foi decretado neste salmo. Porém, aquele povo que poderia ter Deus sempre como escudo, nunca ser abalado, nunca ser intimidado, passa agora a padecer por conta da imoralidade de seus descendentes. O que é que eu e você precisamos entender aqui? Existem promessas de Deus que vão se cumprir independentes do que eu e você façamos. Mas existem coisas dentro dessa promessa que eu e você podemos perder por conta da nossa negligência, por conta da nossa falta de atenção com as coisas do Senhor, falta de sabedoria, por nos desviarmos dos caminhos, por pecarmos. Existe uma série de fatores que podem fazer com que eu e você não alcancemos a plenitude da promessa de Deus. Mas aquilo que ele prometeu de forma macro vai se cumprir independente das nossas ações. E quando a gente fala sobre isso, a gente precisa entender que esta é uma promessa firmada nele. Ele prometeu e ele vela em cumprir. Não tem a ver com uma ação humana. É por isso que é uma ação de graça da parte de Deus para conosco. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Agora você pode andar de forma desleixada, que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir, quer queira ou não. Existem promessas na Bíblia que sim são incondicionais. Mas existe uma série de outras promessas que são condicionais. Cabe a mim e a você desfrutarmos da plenitude de tudo aquilo que Deus tem para a gente, ou simplesmente ficarmos alienados àquela promessa que foi feita de forma incondicional, que não depende da ação humana. Podemos ilustrar isso para que fique muito claro para você. Existem promessas de Deus que independem das suas ações e promessas que dependem das suas ações. As que independem são promessas de graça, de pura bondade, de pura dádiva. Por exemplo, a salvação, a vida eterna. Você não fez nada para merecer a vida eterna, mas Deus gratuitamente te confiou esta promessa de vida eterna. Existem já outras promessas que só nos acompanham quando nós estamos intimamente alinhados em obediência ao Senhor, muitas vezes com relação à vida de prosperidade. Aquele que anda na fidelidade, aquele que anda em obediência ao Senhor, aquele que está plantando, vai semear. Isso são promessas condicionais. Quando nós nos voltamos para esse texto, percebemos que os 15 primeiros versos são simplesmente exaltação, dizendo: não existe outro Deus como tu és, só tu és poderoso, os céus e a terra pertencem a ti, todas as coisas pertencem ao Senhor. Esta exaltação do salmista está toda pautada na ideia de que Deus promete e Ele é fiel, Ele cumpre, então Ele é diferente de qualquer outro Deus. Enquanto os outros deuses precisam ser manipulados, servidos, bajulados para que possam fazer a vontade daquelas pessoas, existe um Deus que Ele não tem sombra de variação, que não há mudança, que Ele promete, cumpre, que nele você pode depositar sua confiança, nele você pode colocar sua esperança. Ele prometeu a Davi e agora ele vela em cumprir. Ele fortalece a Davi. A partir do verso 19 deste salmo, um dos últimos que nós lemos aqui, nos fala que houve, por meio de uma visão, uma profecia dada a respeito de Davi. Nós não encontramos nas Sagradas Escrituras exatamente qual foi esta visão de forma narrada. Nós temos duas possibilidades. Uma delas, em 1 Samuel, capítulo 6, falando a respeito de Samuel, proferindo as palavras do Senhor. Ou uma segunda opção, lá em 2 Samuel, capítulo 7, falando do profeta Natã. Essas duas vertentes poderiam corroborar para essa ideia messiânica, profética, de um oráculo do Senhor a respeito de Davi se perpetuando no seu reino. A sequência do verso 19 vai nos falando sobre como Deus ungiu e preparou Davi, livrando ele de seus inimigos, velando em cuidar, manifestando sobre ele a sua bondade sobre todas as nações e firmando uma promessa de que o seu reino seria eterno. E ele começa então a falar que mesmo diante da negligência de seus filhos, este reino se manteria. Porém, na reta final do Salmo, ele fala sobre as consequências desses filhos por rejeitarem a presença do Senhor.
Queria te convidar a ler esta reta final do Salmo para entender um pouco melhor essa parte das condicionais das promessas de Deus. Verso 29. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como testemunha no espaço. Fica muito claro neste texto aqui. A promessa de Deus é: você sempre terá descendente, o seu trono será perpétuo. Esta foi a promessa de Deus para Davi. Mas ele abre algumas condicionais. Ele fala: olha, se os seus filhos me rejeitarem, não andarem nos meus caminhos, desprezarem estas promessas, o que é que vai acontecer? Eu vou punir, eu vou castigar, eu virei com vara, porém eu jamais vou abdicar daquilo que eu prometi. A minha promessa é: o reino será eterno. Vocês conseguem compreender? A promessa vai se manter, mas vai haver uma série de penalidades. Muitas vezes também é assim na nossa vida. A promessa do Senhor se mantém, mas passamos por estreitos, por momentos difíceis na vida, por conta das nossas desobediências, por conta das nossas falhas. A promessa vai se cumprir, mas há um preço muito alto a ser pago. Qual é a minha oração no dia de hoje para você? Você não precisa pagar esse preço, meu irmão. Você pode viver em santidade, em retidão, em fidelidade ao Senhor e dessa forma não ter que passar por essas penalidades e castigos, por esses movimentos condicionais. A promessa vai se cumprir na sua vida, mas você pode desfrutar dela de uma outra maneira. Você não precisa sofrer tanto, basta você estar intimamente alinhado à vontade do Senhor. Você crê nisso? Você crê em promessas incondicionais de Deus sobre a tua vida, que pode passar sol, pode passar chuva, vai se cumprir? Eu creio e eu quero te desafiar a crer também. E eu quero te responsabilizar com relação àquelas promessas que são condicionais, para que você se mantenha fiel, obediente, em santidade na presença do Senhor. Vamos orar? Talvez no seu coração algumas promessas tenham se perdido. Talvez nesse momento você diga: ah, pastor, eu já nem lembro mais, eu acho que já passou o tempo, eu acho que isso não é para mim. Eu preciso, neste momento, resgatar no teu coração a ideia de um Deus que promete e cumpre, que é fiel em todo o tempo, mesmo diante das nossas infidelidades. Ele não vai negar a si mesmo, ele prometeu e vai cumprir. Ó Deus bondoso, obrigado por tuas promessas. Obrigado, Pai, porque temos em Ti uma segurança, um socorro. O Senhor é Deus de provisão. O Senhor é aquele que prometeu e vela em cumprir. E o que te pedimos nessa hora, Pai, é aquilo que depende de nós. Nos dá a graça de exercermos da melhor forma. Nos dá discernimento, nos dá compromisso, responsabilidade com o Teu reino e nos faz, ó Deus, descansar diante das Tuas promessas. É no nome de Jesus que eu te peço nessa hora que o Teu Santo Espírito avive no coração dos Teus servos tudo aquilo que o Senhor prometeu, tudo aquilo, ó Pai, que eles receberam de Ti como direcionamento e norte. Reaviva os sonhos do Teu povo, Pai, e nos faz viver por essa promessa. Obrigado por Tua fidelidade, nós não a merecemos, reconhecemos as nossas falhas, pedimos perdão por nossa infidelidade, mas queremos, ó Deus, hoje estarmos alinhados a tudo aquilo que é Teu propósito para a nossa vida. É no nome de Jesus que te oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de comentar aqui embaixo, curtir, compartilhar, para que essa mensagem alcance corações que precisam permanecer crendo nesta promessa. Aguardo você amanhã às 21h30. Até lá!